Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Muita felicidade de estar aqui com vocês nesse dia de Ekadasi e poder falar um pouco sobre a consciência de Krishna, sobre o serviço devocional. Hoje estamos tratando sobre o livro Narada Bhakti Sutra, de Srila Narada Muni. Então, nesse livro, são as práticas do serviço devocional, que podem ser aplicadas no nosso dia a dia, como organizar nossa vida para que a gente possa ter sucesso mais rápido nesse caminho da Bhakti Yoga. Existem várias yogas, já foram discutidas anteriormente, e se exalta o caminho da Bhakti Yoga. Então, nesse caminho, tem certas práticas que favorecem e outras que não favorecem. Uma prática que favorece o caminho da Bhakti Yoga é a prática da renúncia ao gozo dos sentidos. Mas essa renúncia, ela não é uma renúncia simplesmente negativa, né? Não, é uma renúncia positiva. E como é essa renúncia positiva? A gente aceita tudo que pode ser usado para o serviço a Krishna. Se você pode servir a Krishna andando num carro, você aceita um carro. Se você pode servir a Krishna andando de avião, você aceita andar de avião. Então isso é Yukta Vairagya, o caminho da ocupação no serviço a Krishna de todas as coisas possíveis de serem ocupadas. Agora, apenas o critério de qual é a coisa que pode ser ocupada e qual que não pode ser ocupada, aí você tem que se aproximar de um mestre espiritual, para ele mostrar para você o caminho da prática, né, que você pode praticar. Então, o mestre espiritual fala, por exemplo, que você não deve comer carne, nem peixe, nem ovos, não se intoxicar, não jogar jogo de azar, não praticar sexo ilícito. Então, essas práticas, elas não podem ser usadas no serviço a Krishna, né? Você não pode oferecer carne para Krishna, você não pode jogar jogo de azar para Krishna, não pode. Então essas práticas elas são orientadas pelo mestre espiritual a não serem usadas no caminho do serviço devocional. Mas o restante, às vezes você vê um devoto muito opulento, né? Devoto assim com uma boa casa, um bom carro, né? Que não parece ser uma vida de um sadhu lá da Índia, né? Mas que é perfeitamente aceitável dentro da consciência de Krishna, porque esse devoto, ele ocupa o seu carro, a sua casa, a sua família, tudo que ele tem para Krishna. Então ele pode aceitar essas coisas, porque ele sabe como ocupar para Krishna. Ele está tendo orientação apropriada de um guru, de um mestre espiritual, que ocupa todas essas coisas no serviço a Krishna, né? E da mesma forma é a associação com não devotos, né? A gente evita a associação com não devotos, porque é uma coisa natural, né? Os seres da luz não andam na escuridão. E os seres da escuridão, eles não andam na luz. Então, eu acho que essas duas negações são uma só, né? Não perder tempo com práticas que não vão levar ao nosso objetivo, né? Não se distrair, né? Então, o gozo dos sentidos é uma distração. Se ele for me distrair, me afastar de Krishna, eu não vou praticar. Então, da mesma forma, falar para Jalpa com pessoas que estão discutindo política, né? Eles são muito inflamados, né? Nessa política, nessa discussão sobre quem é o melhor. Isso é uma perda de tempo, porque ela não é conclusiva. Não é conclusiva. Porque sempre vai ter alguém que vai ter uma ideia política diferente da sua, isso é natural, né? E esse alguém pode ser outro devoto, inclusive, né? E isso é natural. Então, ficar perdendo muito tempo com atividades assim, com associação mundana, não ajuda no progresso da vida espiritual, ok? Então, vamos ler o verso de Srila Prabhupada, né? O verso, a tradução e o significado. O significado é de Satswarupa Dasa Goswami, né? Que Prabhupada começou a traduzir esse livro.
mas ele traduziu só até o verso 12. Aí depois os devotos quiseram terminar esse livro, né? E aí pediram a Satsvarupa Goswami, né, para terminar. E ele está dando os significados aqui. Então vamos ler o sânscrito e depois a tradução e continuar o significado. Tatu Vishayatyaga Sangatyagacha. Obtém-se Bhakti abandonando a gratificação sensorial e a companhia e as companhias mundanas. Então, continuando o significado. A renúncia é possível por causa do prazer superior obtenível na vida espiritual. Krishna declara no Bhagavad Gita 2.59 Vishaya vinivartante niraharasya derinaha raso vajam raso pyasa param dristva nivartate. Embora a alma corporificada possa se restringir do desfrute dos sentidos, o gosto pelos objetos sensoriais permanece. Todavia, ao cessar semelhante ocupação através da experiência de um gosto superior, ela se fixa em consciência. Em seu significado a este verso, Srila Prabhupada compara a restrição de gozo sensorial que os yogis místicos conseguem às restrições que um médico prescreve a um paciente, proibindo-o de comer certos tipos de alimentos. Em ambos os casos está presente a atração pelos prazeres proibidos. Entretanto, Srila Prabhupada escreve: quem saboreou a beleza do Senhor Supremo, Krishna, no curso de seu avanço em consciência de Krishna, não sente mais atração por coisas mortas, coisas materiais. Por conseguinte, as restrições são apontadas para os neófitos menos inteligentes no avanço espiritual da vida, mas tais imposições são relevantes apenas até que a pessoa tenha de fato um gosto pela consciência de Cristo. Então o processo é simples. A gente não se ocupa em gozo dos sentidos, mas a gente tem vontade de se ocupar em gozo dos sentidos. Então, para perder essa vontade de se ocupar no gozo dos sentidos, tem que haver uma purificação da consciência. Nós temos que nos aproximar de Krishna e sentir o sabor de Krishna. A gente tem que aprender a lamber o mel dos pés de Krishna. Aí, a gente, saboreando esse doce transcendental, essa praçada transcendental, a gente abandona o gosto inferior, que é o gosto dos sentidos. Agora, esse abandonar, às vezes, é gradual, né? Não é de uma hora para outra. Você vai abandonando uma coisa, abandonando outra, e de repente, à medida que você vai se enchendo com Krishna, com o gosto de Krishna, aí você vai adquirindo, aí você vai se livrando dos gostos materiais, né? Então, como Krishna fala no Bhagavad Gita aqui, foi citado esse verso, né? Raso vajam raso pyasa param dristva nivartate. À medida que você vai adquirindo um gosto superior, você vai abandonando os gostos inferiores. Então vamos continuar. Anteriormente, Narada declarou que não é suficiente apenas ouvir sobre a vida espiritual ou falar a outros sobre ela, sem de fato praticá-la e experimentar seus frutos pessoalmente. Portanto, o sadhana bhakta de fato pratica. Ele evita apegos sensuais e egoístas pela força de seus votos, e Krishna o ajuda a partir de dentro. Por fim, ele desfruta de um gosto superior e perde o desejo pela gratificação sensorial. Bhakti Yoga, sendo uma essência transcendental, produz os resultados esperados quando seguida zelosamente. Então, assim, o processo é gradual. Quando você canta Hare Krishna, você canta 16 voltas de japa,
você enche sua consciência com a consciência de Krishna, as coisas básicas do gozo dos sentidos, como comer carne, se intoxicar, jogar jogo de azar, essas coisas grosseiras, fazer sexo ilícito, elas são naturalmente abandonadas. Né? Isso aí, se a pessoa abandona de imediato. Né? Quem canta 16 rotas de japa já tem um gosto pelo santo nome suficiente para abandonar as práticas inferiores. Agora, existem outras práticas mais sutis, né, de gozo dos sentidos, né, como a inveja, como a cobiça, né, como o prestígio, né, como a honra, o desejo de ser respeitado. Aí essas práticas já são mais difíceis de ser abandonadas. Né? E às vezes até grandes devotos, grandes sannyasis, eles se envolvem com vaidades e terminam caindo dos seus postos. Né? Porque elas são difíceis de ser abandonadas. Quer dizer, não é só o cantar das 16 voltas de japa, né, que vai tirar a inveja, tirar. Não é só isso. Você precisa servir os Vaishnavas e precisa cantar com sentimento, você precisa cantar com humildade, você tem que cantar na posição de servo. Aí, já, além de cantar, você tem que ter uma atitude diferenciada. Aí isso aí já é mais difícil. Né? Isso aí já é mais difícil. Ok? Mas, se você continua praticando e continua se esforçando para desejar cantar amorosamente para Cristo, você deseja cantar amorosamente para Cristo, você não quer cantar mecânico para Cristo, não quer cantar só porque é uma regra cantar, porque é obrigação, que você fez um voto para o meio espiritual, não, você quer cantar com sentimento de rendição a Cristo, sentimento de rendição, que Cristo vai cuidar de você. Aí, nesse caso, aí você vai avançando mais, aí você vai perdendo a inveja, você vai perdendo o orgulho, vai perdendo essas contaminações sutis, né, que impede de você sentir êxtase de amor por Cristo. Né? Então, isso é um processo mais avançado. Né? Mais avançado. Basicamente, os 4 princípios dá para segurar só com aquela japa mecânica. Né? Mas outras coisas, aí tem que trabalhar mais a atitude interna de cada um. Né? Vamos continuar aqui. A expressão Sangatyaga, que Narada emprega aqui, também aparece no Upadeshamrita de Rupa Goswami. De acordo com Rupa Goswami, Sangatyaga, através do que intenciona dizer abandonar a companhia de não devotos, é um dos requisitos mais importantes para a execução do serviço devocional puro. Quando se pediu ao Senhor Chaitanya que definisse um Vaishnava, ele respondeu: Asat Sangatyaga He, Vaishnava Achara. Caracteristicamente, um Vaishnava é alguém que abandona a companhia de pessoas mundanas ou não devotos. Assim, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:87. Assim como a satsanga amplia nosso apego material e impede nosso serviço devocional, sadhu sanga intensifica nosso serviço devocional, nos ajudando a nos apegarmos a Krishna e nos desapegarmos das práticas dos não devotos. Aí está interessante. Então, isso que o Sr. Chaitanya falou, né, ele estava falando para que os devotos tenham apenas associação devocional. Agora, como é o caso de uma pessoa que ele trabalha, né? Ele trabalha, tem seu emprego, né? Ele tem a sua renda, aí ele vai se associar com pessoas que aparentemente elas não são devotas, né? Elas nem aceitam Krishna como a suprema personalidade de Deus. Mas o que é que acontece? Essas pessoas, elas, apesar de não serem devotas, apesar de não estarem associadas com Cristo, com a consciência de Krishna,
o devoto, quando está junto delas, está fazendo um trabalho de pregação. Ele está fazendo um trabalho de pregação porque ele está dando um bom exemplo. Ele está mostrando como uma pessoa pode, mesmo tendo uma vida aparentemente comum, normal, ele pode ter uma alta consciência de Krishna, né? Então, esse é o trabalho dos missionários do movimento Hare Krishna. Então, um missionário ele não precisa necessariamente abandonar a sua escola, abandonar seu estudo, abandonar seu emprego, né? E ir morar no templo onde só tem devotos. Necessariamente ele não precisa disso. Ele pode viver na sociedade secular, dando um bom exemplo, ajudando a manter o templo e pregando a consciência de Krishna, e ensinando as pessoas a serem vegetarianas, oferecerem a comida a Krishna, a atuarem no modo da bondade e preparar aquelas pessoas para que um dia elas possam aceitar a consciência de Krishna mais intensamente, né? Ok? Jai, Hare Krishna. Então, vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente termina esse verso aqui, a parte 3 do verso 35, ok? Hare Krishna, muito obrigado. Vamos ver aqui se eu consigo ver algum comentário. Ah, tem um comentário. Leão é o Jai Nityananda. Né? Leão é o Jai Nityananda. Hare Krishna. Aqui também tem o Edilson. Hare Krishna, Edilson. Minhas reverências a todos vocês, né? Ok. Também fez um comentário aqui. Ah, aqui tem Anabela Oliveira. Hare Krishna. Minhas reverências, Mataji. Um dia a gente pode se conhecer, né? Mas eu fico muito feliz que a senhora assiste minhas lives, né? Ok? Então, sim, então os comentários foram só esse mesmo. Hare Krishna, uma boa noite para todos, porque tudo que a gente falou aqui é para trazer bons fluidos, uma boa noite mesmo, assim, uma noite bem consciente de Krishna. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama